tirei o bife. O que eu ponho no lugar? Essa é a grande pergunta, né? Acho que no mundo vegano é difícil que não te conheça, mas a Lê Lugra é nutricionista, ativista do veganismo, das maiores especialistas em alimentação à base de plantas do Brasil e também é diretora do Departamento de Saúde e Nutrição da Sociedade Vegetariana Brasileira. Tudo certo? Tudo certo, né? Sim. Maravilha. Então, Ale, pra gente não perder muito tempo, proteína é sempre o que as pessoas veganas ficam ouvindo, mas e as proteínas? A Thaís entrou, gente. Oi, Thaís. Obrigada por estar participando. A Thaís vai fazer interpretação em Libras aqui, então mais gente vai poder acompanhar a nossa live. Então, como eu estava falando com a Alê, as pessoas veganas elas escutam muitas perguntas sobre as proteínas o tempo todo. Acho que é um dos principais tópicos que a gente tem que responder para as pessoas. E, para começar, uma pergunta que eu escuto muito. E, bom, eu não sou especialista, então a hora é agora de saber o que eu tenho que falar para as pessoas. É mais difícil bater o consumo indicado de proteínas ali por dia, ou sei lá, na nossa alimentação de maneira geral, sendo uma pessoa vegana? Olha, vamos lá. De modo geral, sim, tá? Porque eu tô aqui, né? Eu sempre falo, eu trabalho com ciência, eu trabalho com dados, eu trabalho com evidências e sou vegana por amor aos animais, pelo amor ao planeta, pela minha questão ética. E, obviamente, passei a estudar tudo sobre a nutrição vegana para eu ter não somente segurança para a minha vida, para a vida da minha família, que também é vegana, e para as pessoas que estão ao meu redor, como também para poder ajudar na condução da alimentação vegana para quem, né, tem esse objetivo de estar alinhado com seus próprios valores e deixar os animais fora do prato. Mas, enfim, então, por isso que fique tranquilo aqui, tudo que eu vou falar tem muito embasamento. Comparado com uma alimentação onívora que a maioria das pessoas hoje, infelizmente, coloca o alimento de origem animal como protagonista de todos os pratos, né? Se a gente olhar para uma alimentação vegana, a alimentação vegana, você tem que tomar mais cuidado, ou seja, você tem que ter uma alimentação mais cuidadosa para que você bata a sua meta de proteína. Isso não quer dizer que seja difícil. Simplesmente, numa alimentação onívora, em que do café da manhã ao jantar se põe ovo, queijo, a carne, frango, peixe, fica mais simples você bater meta proteica. Na alimentação vegana, você vai bater com tranquilidade a partir do momento que você tomar um pouquinho de cuidado com a sua alimentação, basicamente. E quais são as principais fontes de proteína de uma alimentação vegana? Assim, de onde a gente pode extrair, ou a melhor maneira de extrair essas proteínas que a gente precisa e todo mundo precisa, na verdade? Sim. As proteínas são, assim como os outros nutrientes, essenciais. A gente precisa ter uma alimentação equilibrada e balanceada para a gente bater meta de todos os nutrientes. A proteína não é mais ou menos importante do que o ferro, do que o cálcio, do que o carboidrato, do que a gordura. Todos fazem parte da alimentação e precisa ter esse olhar. O que acontece é que a gente tem na nossa cabeça, porque isso veio tradicionalmente, culturalmente, isso foi repetido várias vezes, desde as bases, inclusive de profissionais de saúde, da nossa mãe, da nossa avó, que proteína é carne, que proteína é alimento de origem animal. Então a gente cria essa imagem de que carne, queijo, ovo é proteína. Isso é semi-verdade, pelo fato de que nenhum alimento é um nutriente, né? Um alimento é uma matriz alimentar que tem diversos nutrientes e alguns têm mais proteína comparado a outros. E os alimentos de origem animal têm mais proteína comparado a outros. No reino vegetal, a gente tem proteína em todos os alimentos. Isso a sua avó não te contou. Isso o médico do Instagram que fica falando que pseudociência também não vai te contar. Todos os alimentos vegetais têm proteínas, né? E as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, soja, todos os derivados, são os alimentos que têm maior concentração de proteína, né? Comparado a, por exemplo, um abacaxi, tá? Então, ou seja, a maior fonte proteica vegetal são as leguminosas e todos os seus derivados. Tofu, PTS e tudo mais, que é onde a gente vai tirar mais proteínas. Mas eu gosto de falar que é os alimentos que têm mais proteínas por 100 gramas, vamos dizer assim. Mas que todos os alimentos vegetais, inclusive os cereais, inclusive as verduras, as sementes, as castanhas,
as frutas têm proteínas também. A gente não pode simplesmente falar que só feijão, lentilha e ervilha tem proteínas, porque essa interpretação acaba trazendo ruídos, né? Ou seja, a gente come leguminosas, é a nossa principal fonte, que vai ajudar a gente a bater meta, por isso que tem que ter feijão no dia a dia. Quando você me respondeu se era mais fácil ou mais difícil, eu falei, você simplesmente tem que ter uma alimentação cuidadosa. Então, não comer leguminosa faz a gente ficar ali meio que fragilizado com relação à proteína. Então, leguminosa vai complementar com todos os outros alimentos. Isso é muito importante. Então, pelo que você me falou, e assim, pelo que a gente conhece de tudo que a gente já passou, né? A maioria de nós procura um profissional da saúde, né? Nutricionista, nutrólogo, para equilibrar, e acho que é um pouco também essa chave, né? Você buscar alguém especializado para te auxiliar nesse momento de mudança. Mas é meio que a chave ali é ter uma alimentação variada, né? Incluir as leguminosas, mas tentar colocar no prato ali diversos grupos que aí, consequentemente, além dos outros macronutrientes, micronutrientes, a proteína também vai acabar sendo consumida, né? Nesse caso, é bem mais, assim, nesse caso, sim, é bem mais simples do que a gente imagina. A gente não precisa buscar algum alimento que venha a substituir diretamente a carne. Vamos imaginar aquele prato tradicional? Arroz, feijão, bife, salada. Tá? Ai, assisti um documentário e não quero mais comer o bife. Tirei o bife. O que eu ponho no lugar? Essa é a grande pergunta, né? Com aquela mentalidade que eu trouxe inicialmente de que a carne é a proteína, parece que quando você tira a carne, sumiu a proteína do prato. Tá? Então, é esse modelo mental que a gente precisa mudar antes de qualquer coisa. Primeira coisa, todos os alimentos vegetais têm proteínas. Então, o que a gente vai fazer numa condição que nem essa, né? Basicamente, o seu prato, ele já tem componentes que ajudam a bater meta de proteínas e outros nutrientes. Então, por exemplo, eu já tenho o cereal, que é o arroz, eu já tenho a leguminosa, e tenho legumes, tenho uma abobrinha refogada, salada e tudo mais. O que eu vou fazer? No lugar daquela carne, eu simplesmente posso aumentar a quantidade desses alimentos para meio que, entre aspas, fechar o buraco do prato. Tá? Então, se eu pego e coloco mais arroz, mais feijão, mais vegetais, e eu consigo acertar o que é muito importante. O valor calórico. Vamos falar que esse meu prato tinha 400 calorias com a carne. Eu tirei a carne, tirei 150 calorias. Eu preciso aumentar o arroz, feijão, legumes e verduras para bater essas 150 calorias que a carne não representava. Se eu fizer isso, eu bato com muita tranquilidade a meta proteica desse prato, com todos os aminoácidos essenciais, sem nenhum problema. Né? Então, é muito importante que a gente parta do pressuposto de que a pessoa vai ter uma alimentação minimamente equilibrada. Tá? A grande questão é que, infelizmente, a maioria das pessoas tem uma alimentação muito desequilibrada, uma alimentação muito monótona, arroz, bife, batata. Tirei a carne, fiquei com arroz e com a batata, e agora? O que eu vou fazer? Aliás, eu preciso dizer antes, o arroz, o bife e a batata também não está balanceado. Essa alimentação, ela tem proteínas? Até tem, mas ela não tem uma quantidade razoável de fibras, ela não tem uma quantidade de vitaminas importantes, não tem minerais, não tem compostos bioativos o suficiente. Tá? Então, o contexto de uma alimentação equilibrada, ela envolve ter uma alimentação minimamente mais natural, variada. Qualquer dieta monótona, se eu virei vegana e como só arroz com batata, eu vou ter problema. Se eu era onívoro, eu só comia bife com batata, eu tinha problemas também. Tá? Então, a gente precisa muito pensar que não joga a culpa de um desequilíbrio da alimentação somente no fato da exclusão do alimento de origem animal. É importante, a partir do momento que você está virando vegano por questões que você escolheu e tudo mais, que a primeira coisa é prestar atenção no geral. É uma ótima oportunidade para você melhorar seu hábito alimentar de uma forma geral. E isso normalmente acontece, né? Porque quando você nunca se preocupou com suas proteínas até um dia que você resolveu virar vegano. Meu Deus, as minhas proteínas, você não sabia nem de onde vinha a proteína. Então é uma oportunidade para você buscar conhecimento, estudar um pouquinho sobre o assunto, melhorar a sua alimentação de uma forma geral. Então isso é muito importante. A gente recebeu uma pergunta aqui, o S2 Books mandou: o perfil de aminoácidos das proteínas vegetais, no geral, é menos complexo do que as de origem animal? Boa! Então vamos lá.
Tava esperando já chegar esse assunto. Primeira coisa, é importante entender, vamos começar do começo. Proteínas são moléculas feitas à base de ligações de aminoácidos. Estou trazendo aqui numa linguagem bem tranquila para todo mundo poder entender. Imagina um monte de bolinha, que são esses aminoácidos ligadas, né, que formam uma estrutura que chama proteínas. Tá? Desses aminoácidos, a gente tem, para fazer parte da nossa alimentação, que faz parte do que o nosso corpo precisa, 20 aminoácidos. Desses 20, 9 são aminoácidos que a gente considera essenciais. São aminoácidos que o nosso corpo não consegue fazer. E obrigatoriamente eles têm que vir da alimentação. O restante dos 20, né, os 11 outros, o nosso corpo, se precisar, inclusive, sabe fazer. Tá? Então, o que acontece? Onde entram alguns equívocos aqui? Todas as proteínas alimentares, elas combinam os aminoácidos e a grande maioria das proteínas que a gente consome tem todos os aminoácidos essenciais. Vou voltar um pouquinho a mais. Nós, animais humanos, não fazemos os aminoácidos essenciais. Nem os bichos que a gente come. Quem sintetiza, quem fabrica os aminoácidos essenciais são exclusivamente as plantas, os vegetais. Então, nos vegetais, da melancia ao feijão, todos os alimentos que a gente consome, sem nenhuma exceção, tá? Tem todos os aminoácidos essenciais. O que varia entre os alimentos vegetais não é ter ou não ter todos os aminoácidos essenciais, que chamam de proteínas completas. Todos têm. Todos têm proteína e todos têm aminoácidos essenciais. O que muda é a quantidade de cada alimento. Então, no reino vegetal, existe uma maior diversidade, uma maior complexidade de alimentos. Então, por exemplo, quando eu pego os grupos alimentares, se eu tenho a leguminosa, eu tenho mais proteína e tenho um perfil de aminoácidos, que é um pouquinho mais de um pouquinho menos de outro, enfim. Quando eu pego cereal, eu tenho todos os aminoácidos essenciais, só que eu tenho um pouco mais de um pouco menos de outro. Quando eu pego uma couve, quando eu pego uma semente. Então, o que acontece? No reino animal, a gente está consumindo um pedaço de um animal, ou secreções deles e tudo mais, que também tem todos esses aminoácidos essenciais, tá? Com exceção de algumas partes dos animais. Por exemplo, colágeno, que é muito conhecido, que todo mundo está consumindo e tudo mais, não é uma proteína completa, porque não tem, por exemplo, triptofano. Não tem, tá? E no reino vegetal, todos os alimentos têm todos, tá? Então, é importante prestar atenção que os alimentos vegetais têm todos os aminoácidos essenciais. O que você precisa, você vai receber através da variedade dos alimentos que você consome. Por exemplo, os cereais, eles têm todos os aminoácidos essenciais, porém tem um deles, que é a lisina, que tem uma quantidade menor. Então, por exemplo, se eu faço uma dieta só à base de arroz, só, não como mais nada, provavelmente, a médio prazo, eu posso ter carência de lisina, que é o aminoácido essencial, que no arroz tem pouco. Se eu for comer só feijão, pode ser que ao longo da minha vida inteira, se eu comer só feijão, eu possa ter deficiência de metionina. Isso é um cuidado que as pessoas colocam. Não é uma proteína com aminoácido limitante. Só que quando eu extrapolo isso para a vida comum das pessoas, eu não tenho que ter essa preocupação. Por quê? Porque você vai fazer a dieta só do arroz, ou a dieta só do feijão, a dieta só da batata, ou a dieta só do filé mignon, ou a dieta só do ovo. Não é recomendado que nenhuma pessoa faça dieta de um alimento. Então, a partir do momento que eu tenho refeições no dia a dia, minimamente cuidadosas, digo minimamente, que não precisa ser a perfeição. O que eu tenho? Eu vou comer arroz com feijão, eu vou combinar os aminoácidos que se reequilibram. Então, a alimentação à base de vegetais não tem qualidade inferior em termos aminoácidos, não tem aminoácidos limitantes e bate meta de todos os aminoácidos com todas as proteínas, exatamente por conta dessa diversidade que os vegetais têm. Então, minimamente, se eu comer lá polenta com ragu de PTS, tô dando um exemplo. Se eu comer arroz com feijão, se eu comer um bowl, eu comi pão, que tem cereal, trigo, e comi hummus em cima. Eu estou fazendo combinações que vão me equilibrar o perfil de aminoácidos. Então, essa ideia de que as proteínas vegetais são inferiores está errada, pelo fato de que é uma interpretação.
tá? Essa suposição de que, tudo bem, tem menos aminoácido essencial em um tipo de alimento comparado à recomendação. Só que ninguém vai comer um tipo de alimento só, tá? Então, a gente discute muito sobre isso dentro da literatura para revisão dos conceitos de qualidade proteica. Porque quando você fala isso para um leigo, parece que a proteína vegetal é inferior, e ela não é. Isso está muito bem falado e documentado por diversos cientistas. Fala assim, gente, isso é um equívoco. É uma forma de comunicar equivocada, tá? Então, não existe diferença qualitativa entre os alimentos vegetais, do ponto de vista proteico, e os alimentos de origem animal. Tá? Eu vou extrapolar um pouquinho mais essa pergunta, que eu acho que é bem legal. E ninguém come proteínas. A gente fala hoje, quando a gente fala do universo de saúde, que nós comemos, obviamente, alimentos que nos fornecem proteínas. Então, quando eu comparo, por exemplo, eu vou lá e como uma carne que tem todos os aminoácidos essenciais. Eu vou comer uma carne para ter proteína, para ter os aminoácidos essenciais. Uma carne, sei lá, falei lá uma carne, um filé mignon. E eu vou comer um feijão, eu vou ter todos os aminoácidos essenciais ali, né, em proporções diferentes, mas tenho tudo ali. Só que o que eu ganho comendo proteína, recebendo minhas proteínas através do feijão? Eu ganho carboidrato, minha fonte de energia. Eu ganho muita fibra, que é essencial para minha microbiota intestinal ficar saudável. Eu tenho ferro, eu tenho diversos outros minerais. Eu tenho compostos bioativos de ação antioxidante que vão evitar o envelhecimento precoce. Eu tenho baixíssimo teor de gordura, quase nada de gordura saturada. Eu não tenho colesterol. E aí eu vou para a carne. Recebi as mesmas proteínas, só que da carne. O que eu tenho? Eu não tenho fibras, eu não tenho carboidratos, eu não tenho a maioria das vitaminas hidrossolúveis, eu tenho uma diversidade menor de minerais, eu tenho ferro M, que a gente sabe hoje que ele é oxidativo, está relacionado à doença cardiovascular, eu tenho gordura saturada, eu tenho colesterol. Gente, então, ou seja, qual é o custo, vamos pensar, para a nossa saúde, de cada uma dessas fontes proteicas? Porque eu vou conseguir ter proteína dos dois lados. Qual pacote alicerça a minha saúde e qual alicerça a doença? É isso que a gente tem que pensar. Isso é mais importante do que ficar na picuinha da microdose do aminoácido essencial. Maravilha. Nossa, essa parte final que você trouxe também, o que vem junto, né? Isso muda a cabeça de uma maneira assim, e para piorar ainda é um pedaço de um animal, ou seja, ainda está contribuindo para... Não falei dos impactos ambientais e nem falei que um é extremamente violento e trabalha, né, ou seja, para ser obtido, obviamente, tem sofrimento, tem todas as questões envolvidas com o animal, tem uma emissão de gases absurda, tem desmatamento envolvido, tem uso de agrotóxico abundante, tem toda uma questão, e o outro tá ali, pleno, né? Enfim... É danoso tanto do ponto de vista da saúde, e aí se amplia, nossa, fica totalmente desequilibrado num grau que fica até difícil entender, né, por que as pessoas ainda não conseguiram fazer essa mudança. Mas a gente acredita que vai chegar, de pessoa em pessoa a gente vai chegando lá. Mas você trouxe alguns mitos, né, sobre a alimentação à base de plantas, né? As pessoas têm algumas dúvidas e algumas informações acabam sendo difundidas, como, por exemplo, a questão de uma suposta qualidade inferior, que a gente sabe que não é a realidade, né? Você trabalha há muitos anos, né, nessa área, você participa de muitos programas, interage com pessoas que têm opiniões contrárias, assim. E aí eu queria te perguntar... quais mitos ou bizarrices ou coisas que você já ouviu, assim, qual foi a mais surreal em relação à questão da proteína e da alimentação à base de plantas? Você lembra de algum caso que te marcou, assim? Cara, assim, bizarrices são várias, né? Acho que é o que a gente mais lida, são tantos anos trabalhando com isso, mas eu acho que realmente esse ponto de que a gente, são duas questões que insistem, assim, infelizmente ainda vem de profissional de saúde, que é essa coisa da proteína incompleta. A proteína vegetal é inferior, né, e não tem todos os aminoácidos essenciais. Eu abro uma tabela, falo assim, olha aqui, ó, procura, cadê, qual que tá faltando, me explica, tá? Isso é fato. E segundo, que é a questão de que falam que a proteína vegetal não é tão bem absorvida, que é uma bizarrice também, comparada à proteína animal.
O que acontece, daí são erros metodológicos em classificação proteica, tá? Lá em 1940, para 1950, começaram a tentar entender qualidade de proteína, veio o valor biológico, depois passaram-se vários anos e teve PDCA, que avaliou não somente os aminoácidos, mas como a gente absorve. E desde o PDCA, que veio em 1989, que é uma metodologia para avaliar absorção de proteína, foi feita, surgiram vários equívocos depois, tá? Porque, primeira coisa, gente, a metodologia foi equivocada, vou explicar muito rapidamente. Eles analisaram perda de nitrogênio em fezes de ratinhos e não avaliaram a matriz alimentar, fermentação e outras questões. Então, o PDCA ele foi corrigido por um outro documento em 2011 que chama DIAS, que é um documento vigente da FAO para qualidade proteica, ou seja, quem falar em PDCA está vivendo no século passado, 1989, essa metodologia foi corrigida. Então vieram várias dessas equívocos. E eles se pautam nessa metodologia que é errada. E segundo, falar que os vegetais, porque tem antinutrientes, as leguminosas, a gente não absorve, porque tem toxinas nas leguminosas, não consegue, tem enzimas inibidoras de digestão proteica, que você não absorve as proteínas por causa disso. Gente, as leguminosas têm vários mecanismos biológicos dentro delas, que elas são sementinhas, para elas não germinarem enquanto não estiverem na condição correta. Então, esses inibidores de proteases, tem o próprio fitato, que são considerados antinutrientes. Só que se esquecem, você já comeu grão de bico cru? Já pegou lá a soja e mordeu assim, mastigando, roendo? Então, ou seja, é mais uma vez a questão da interpretação. Ninguém come leguminosa crua. Se comer, gente, vai quebrar o dente, tá? Então, ou seja, esses fatores chamados de antinutricionais, eles, a partir do momento básico em que, por exemplo, inibidores de protease, que são enzimas, esquentou mais de 40 graus, já era, desnaturou a enzima. Não existe isso. Então, você vai minimamente cozinhar uma leguminosa, ou então, não cozinha, eu sou crudívoro. Você vai pôr para germinar, porque você não vai comer duro daquele jeito. A germinação, a cocção, são metodologias básicas para a gente poder consumir leguminosa, que vai eliminar esses fatores. Então, ou seja, essas metodologias antigas, elas partiam das leguminosas cruas. E aí sim se via que não se absorvia tão bem comparado a uma carne, por exemplo. Porém, a metodologia foi errada, só que isso, a galera vai falando sobre isso ainda, não atualiza. Gente, 2024, de 89, gente, já passou muitos anos, né? Então, é importantíssimo que a gente atualize nossos conhecimentos, como tudo na ciência evolui, a gente também precisa evoluir. Então, acho que a bizarrice é mais com relação a isso, né? Porque, e as piadas, né? Meus antepassados não evoluíram, e inventaram arco e flecha para eu caçar couve-flor, entendeu? Então, essas coisas assim que, nem vamos comentar. Um tema que você me lembrou é que muitas pessoas, depois que elas se tornam veganas, elas sentem uma diferença, assim, na questão da digestão, no sentido de sentir mais gases, assim, tem essa mudança. É natural? Acontece mesmo? Dá para aliviar? Como é que é essa situação? O pessoal reclama disso. Muito. E isso é extremamente comum. E, assim, a pessoa se faz a transição para o veganismo, quanto mais rápido ela fizer, mais complexa vai ser essa questão da fermentação. Tá? Mas eu lembro no meu consultório que, assim, a pessoa me escrevia depois de 10 dias, 15 dias, com duas coisas. Uma que ela considera boa e uma que ela considera ruim. A primeira, que ela considera boa, é que, ela tá se sentindo muito mais leve e tá indo mais ao banheiro, tá? Então, ela começou, inclusive, pessoas constipadas, que estavam lá indo ao banheiro a cada 2 dias, 3 dias, começaram a ir ao banheiro com frequência, todos os dias. E aquelas pessoas que até iam todo dia começaram a ir 2 vezes. Então elas falam, poxa, eu me sinto mais leve, né? A digestão é mais rápida. Isso é ponto muito importante para a alimentação vegana. Por quê? A gente realmente consome muito mais fibras do que uma pessoa que tem uma dieta com protagonismo animal. Tá? Automaticamente, ao trocar a carne por leguminosa, por cereal,
colocar um pouco mais de salada, de legumes no seu prato, automaticamente seu teor de fibra na dieta, ele não só aumenta, como ele pode dobrar até triplicar. E, gente, isso é um dos pontos mais importantes do ponto de vista de saúde que a dieta vegana tem para as pessoas. Tá? O consumo de fibras hoje, ele está atrelado a diversos fatores positivos, como a melhora drástica da nossa microbiota intestinal, a síntese de ácidos graxos de cadeia curta, que alimenta o enterócito, fechando o nosso intestino, melhorando nossa imunidade, tá? A síntese, a partir da microbiota intestinal, existe a síntese de diversos hormônios que vão nos levar à saciedade, à produção de hormônios do bem-estar, como serotonina. Isso está ligado diretamente ao nosso intestino. Esse eixo intestino-cérebro é muito importante. Então, esse é o lado muito positivo de se consumir fibras. O que acontece é que a nossa microbiota intestinal, que é extremamente importante, ela é moldada de acordo com a nossa alimentação. Então, numa alimentação com muito alimento de origem animal, que é o comum, tá? Muito, não é exagerado, é o dia a dia do café da manhã ao jantar, ou tem um ovinho ali, tem um queijo ali, tem uma carne ali, um frango ali, é natural. Você alimenta mais as bactérias que a gente chama de putrefatórias, que elas se alimentam de gordura saturada principalmente. Por outro lado, quando você faz essa transição, reduzindo esse consumo de proteínas animais e começa a consumir mais vegetais, automaticamente você vai aumentando muito o teor de fibra da dieta. E aí, as bactérias que a gente chama de fermentativas, que elas amam fibras, elas fazem a festa. É banquete de pratada, né? Ou seja, não para de chegar fibras. Então, o que acontece? Elas começam a receber essa quantidade maior de fibras, ficam felizes, fazem a festa, começam a consumir mais dessas fibras e automaticamente as bactérias que se alimentavam de gorduras saturadas, elas vão ficando mais enfraquecidas e elas vão morrendo. É bom lembrar que o tempo de vida de uma bactéria é de 48 horas, então a gente vai moldando esse intestino muito rápido, tá? A gente sabe que é um processo natural, inclusive fermentar e ter gases, gente, não é algo excepcional. Não tem nada errado em fazer pum, não tem nada errado em chegar no final do dia, ter lá um pouquinho mais de gases. Se você olhar a cena, por exemplo, de um chimpanzé, de um macaquinho, ele tá sempre assim, ou os animais mais herbívoros, né? A maioria deles tem uma barriga, um abdômen mais dilatado, um pouco mais de gases, porque exatamente eles têm uma alimentação adaptada para alimentação para mais vegetais e com isso existe fermentação. O que é ruim é a transição que isso se exacerba, tá? Agora, para melhorar isso, tem duas coisas. A primeira coisa, ter paciência. Eu preciso falar sobre isso, porque como é algo normal e algo benéfico, isso tem que se entender como estou passando por um processo de transição e depois o meu intestino, minhas bactérias vão... Sabe aquela coisa, né? Te dá um doce, um dia te dou doce, você come, no 10º dia você fala, não, depois eu como, já tô bem de comer doce. É meio que assim. Então você equaliza isso. Só que isso pode demorar, isso é extremamente individual, pode demorar 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses para algumas pessoas. E a segunda coisa, que é muito importante, existem processos e técnicas culinárias que a gente pode fazer para melhorar esse desconforto. A primeira coisa, os alimentos que mais fermentam são leguminosas, o feijão, a lentilha, viu? Que tem muita fibra da rafinose, estequiose, que são aquelas mais fermentativas. Para isso, gente, tem que deixar de molho a leguminosa, não pode esquecer de fazer isso, tá? Então, a leguminosa de molho, pelo menos 12 horas. Então, vou cozinhar feijão amanhã, agora à noite já deixa de molho, chega de manhã, troca de água, e aí lá perto da hora do almoço vai cozinhar. Isso vai estimular a germinação do grão, reduzindo o teor de fitato, que é uma coisa que vai melhorar a absorção do ferro, que é muito importante, só que fitato não tem nada a ver com gases. E o processo de germinação vai quebrando essas fibras, transformando elas em energia para a germinação do grão. Então você reduz drasticamente essas fibras mais fermentativas. Putz, não deu certo comigo, deixo de molho 24 horas, ainda estou fermentando. Também é comum. O que você vai fazer? Você pode, num processo inicial, até isso aí é legal que um nutricionista ajude. Você, por exemplo, você quer comer tudo perfeito, tudo integral, muita vegetal, reduz um pouquinho, come um arroz branco,
reduz a quantidade de leguminosa, come um pouquinho mais de tofu, que não tem tanta fibra. Então, um nutricionista especialista com conhecimento em nutrição vegana vai ajudar a fazer essa transição. Você pode bater sua meta proteica com mais tofu. Existem algumas leguminosas, como por exemplo as lentilha rosa, o feijão azul, que fermentam muito menos. Você pode usar proteína de soja texturizada para fazer um molinho bolonhesa, um escondidinho, que tem menor quantidade de estequiose e rafinose. Então, assim, a gente consegue fazer algumas manobras para melhorar esse desconforto por um período de transição, e aí você vai se adaptando, tá? Nossa, não consigo, tô ruim e tudo mais. Um nutricionista vai te ajudar. O máximo que vai acontecer num período de transição, quando você não está se sentindo bem, existe até a possibilidade de consumir enzimas digestivas para melhorar, tá? Então, no caso, eu praticamente não gosto de uso. Mas assim, eu tô aqui, tem uma festa, eu quero ficar linda, maravilhosa, não quero ficar com desconforto na festa. Toma enzima digestiva, dá para acontecer. Então, ou seja, não é algo, primeira coisa, é algo comum, é algo normal, você não tá doente, não é que não deu certo. Terceiro, é positivo, porque você tá modulando a sua microbiota intestinal, que tem um papel fundamental na sua saúde, tá? E terceiro, você tem manobras para fazer para melhorar. Então, ok, sem drama, tá? E todo mundo resolve. A não ser que a pessoa fique muito ansiosa, e segundo, que não tenha um bom acompanhamento, tá? Sozinho dá para fazer, mas se persistir, um bom acompanhamento. E por favor, gente, uma recomendação minha do coração: procure um nutricionista vegano. Se você está veganizando, procure um nutricionista vegano. Procure um nutricionista vegano. Primeiro, ele vai te encorajar a se manter no veganismo, porque ele conhece o movimento, ele sabe o porquê de você fazer essa escolha. E segundo, ele tem conhecimento, ele estuda fora do ambiente tradicional e ele tem experiência própria também, então vai ajudar muito a você melhorar e tudo mais. Faz toda a diferença realmente ter alguém que te entende de verdade, né? Acho que isso é... Exatamente, porque é uma questão de experiência clínica e experiência prática para poder modular tudo isso. E também, ou seja, a gente ter vivido no consultório tantos anos, a gente já aprendeu aonde estão os gargalos, vamos dizer assim, e tem uma experiência com tantos pacientes para acalmar o paciente também, trazendo possibilidades já testadas para poder, olha, vamos melhorar, e melhora, e ajuda muito. Uma outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é a proteína texturizada de soja, né? Muita gente usa como um alinhavo ali para conseguir, né, a quantidade de proteína no dia. Algumas pessoas acham que não deveria ser consumida tanto assim. Então fica sempre ou é maravilhoso, né? Tudo muito polarizado. Ou é incrível, maravilhoso, perfeito, ou não é bom. E eu queria entender até que ponto, onde ela se encontra realmente, assim, o quanto ela pode ser consumida no nosso dia a dia, o quanto ela é aliada, precisa realmente de uma moderação. Qual é a situação da proteína texturizada de soja? Boa, é uma pergunta muito frequente também. Primeira coisa, tá? Eu assim, como uma orientadora da parte nutricional, eu sempre recomendo que nada seja consumido, a gente não tenha monotonia da nossa alimentação, tá? Então é importantíssimo que você tenha variedade na sua alimentação. Então, um dia eu vou comer feijão, outro dia eu vou comer feijão preto, outro dia eu vou comer lentilha, outro dia eu vou comer lentilha rosa, outro dia eu vou comer grão de bico, outro dia eu vou fazer ervilha, outro dia eu vou comer tofu, outro dia eu vou comer PTS, outro dia eu vou comer isso ou aquilo. Então, assim, não precisa comer todo dia feijão, não precisa comer todo dia PTS. Pode. Devo? Não, porque você perde variedade. A proteína de soja texturizada é um subproduto da soja. Ela não é o whole food, ela não é o grão integral. Ela não tem todos os nutrientes que tem na soja, por exemplo, tá? Então, por isso também ela é versátil, porque como ela já é a soja que passou por um processo em que ela foi espremida ali e tirou o óleo, né? E se lavou a parte do amido, ela tem o mais alto teor de proteína, tá? E fibra, praticamente a gordura saiu e a parte do carboidrato livre também saiu. Então você tem fibra
com proteína e uma parte ali dos nutrientes, minerais que estão agregados a essa proteína. Então, ou seja, ela, pela textura dela, primeiro, ela é muito concentrada em proteína, então ela ajuda muito a bater meta. Primeiro ponto. Segundo ponto, ela é versátil demais, porque normalmente se compra ela em floquinhos, e ela substituiu a carne moída, em tudo que se faria de carne moída, tá? E dependendo do tempero que você faça, fica com um gostinho muito parecido. Então você usa na bolonhesa, você usa na carne moída refogada, para rechear o pimentão, para fazer escondidinho, enfim. Então ela é muito bacana e ela é muito acessível. 1 quilo de PTS custa barato e ela, depois de deixada de molho, né, ela vira 3 vezes o peso dela. Então ela é muito mais barata que a carne, muito mais barata, e tem mais proteína do que a carne, porque ela tem menos umidade, tá? Então, não tem gordura saturada, não tem colesterol, tem muita fibra. Então, comparado com a carne moída, é uma ótima opção, tá? A questão é que ela já foi processada, você não está comendo o grão, você está comendo um subproduto da soja que passou por um processo e virou. Então, por isso que chama, é uma coisa processada, tá? Então, ou seja, não é o grão integral. Só que a nossa alimentação, de modo geral, ela pode ter alguns alimentos processados, até a tapioca, que todo mundo fala, a tapioca, gente, é um alimento processado. A mãe da tapioca é a mandioca, que é o alimento integral. Tem todas as fibras. Eu acabei de chegar na Amazônia, eu estava lá, fiquei uma semana numa das comunidades ribeirinhas, e a gente ficou o dia inteiro fazendo farinha de mandioca e fiz a extração da tapioca. Gente, a tapioca tira tudo da mandioca, fica só o amido. Ai, todo mundo lá, que saudável. Gente, calma, né? Então, onde eu quero chegar? Sem esse terror do alimento processado também, tá? Porque ele pode fazer parte. Agora, você substituir seus grãos integrais, o seu feijão, o Roma lá pela PTS todo dia, é legal? Não. Assim como substituir por qualquer outra coisa, mas você pode consumir PTS na sua rotina alimentar, criando possibilidades para complementar a sua proteína, variando seu cardápio, trazendo mais sabor, mas ela não pode substituir o grão integral todos os dias, por uma questão de balanceamento, de variedade e tudo mais. É seguro o consumo? Muito seguro. É um alimento como outros, tá? Não precisa ter medo de PTS. Quem fala mal de PTS porque não entende o processo. Maravilha. Eu vou botar uma outra perguntinha aqui, que é da Faira Pfeiffer. É verdade que quem come carne ingere mais agrotóxico porque o agrotóxico é lipossolúvel e acumula na gordura do animal? Essa daí deve ter assistido uma aula minha. Não, com certeza. Hoje está mais que comprovado que os alimentos de origem animal são a maior fonte de contato humana com agrotóxicos hoje, tá? Não é o pimentão, não é o morango, não é o tomate, tá? Por quê? Primeiro, são duas questões. A imensa maioria dos animais que a gente come se alimentam de ração. Até o boi confinado, aliás, o boi de pecuária extensiva, que é o boi de pasto, ele, ao final, ou então em épocas de seca, ou ao final, quando ele vai fazer aquela parte de finalização do seu processo de engorda, ele vai para o coxo para adequar o seu peso, para ele atingir tantas arrobas para o abate e a lucratividade acontecer. O restante dos animais, porcos, galinha do ovo, vaca do leite, frango, peixe de piscicultura, cabrito, peru e tudo mais, todos sem exceção comem ração. A ração tem mais de 50% do peso da ração é feita de soja e milho. Né? Ou junto, totalmente junto, farelo de milho, farelo de soja e tudo mais. O que acontece é que a grande maioria dos agrotóxicos no Brasil e no mundo são utilizados nas gigantes monoculturas, principalmente na monocultura de soja e milho no Brasil. A monocultura de soja no Brasil, ela ocupa praticamente o território brasileiro, tá? E essas monoculturas são extremamente desequilibradas do ponto de vista ambiental, e para que se mantenha esses sistemas, o uso de agrotóxicos é absurdamente alto, principalmente dos grãos transgênicos, que são resistentes ao glifosato, e se usa ainda mais agrotóxicos. Então, o que acontece? Esses grãos tratados à base de agrotóxicos, eles são a base da alimentação dos animais. E os agrotóxicos são substâncias lipofílicas. O que significa com isso? Elas se aderem
elas se concentram em gordura. Ela não se dá bem com água, repele água, tá? Então, a partir do momento em que você vai alimentando esse animal com esse grão, com agrotóxico, que inclusive esses grãos têm gordura e lá está o agrotóxico, o que acontece? Esse animal, ele vai, ao longo da sua vida, recebendo esse agrotóxico, que esse animal também vai fazer tecido gorduroso, e essa gordura vai estar acumulando esse agrotóxico, que é diferente do alimento vegetal, por exemplo, uma fruta, a horticultura, o alface, o tomate, que pode ser pulverizado por agrotóxico? Pode. Só que o que acontece? Como o agrotóxico não gruda, não fica lá acumulado, porque basicamente o vegetal é só água, se minimamente se respeitar o ciclo do agrotóxico, que é 10 dias, vou colher depois de 5 dias da aplicação, 10, essa água já girou, já evaporou, já saiu e tudo mais, e esse agrotóxico pode voltar para a terra, sei lá o que vai acontecer, não fica acumulado, concentrado. Tá? Então, sim, o maior contato humano hoje com agrotóxicos é através dos alimentos de origem animal, e vou falar um pouco mais, com atenção maior aos aquáticos, né, que são os peixes. Porque os peixes, além de se forem criados com ração, muito agrotóxico, e hoje as águas, infelizmente, os nossos mares, os nossos rios, ela está extremamente poluída com diversos dejetos, principalmente de substâncias sintéticas, como os agentes de desinfecção, os produtos de limpeza que a gente usa, nossos produtos de higiene e beleza. Se você olhar, o shampoo tem parabeno, tem fitalato, que são derivados de petróleo. A gente tem plástico para tudo que é lado. A gente tem lixo tecnológico, por exemplo, de substâncias de metais pesados. A gente tem resquícios da mineração, como mercúrio, cádmio e tudo mais. Então, todos esses metais pesados, plástico, microplástico e as substâncias sintéticas estão na água. E o peixe filtra essa água, e a grande maioria dessas substâncias sintéticas também é lipossolúvel. Então, hoje, o maior contato com os contaminantes ambientais que a gente tem na vida é consumindo animais aquáticos, peixe e frutos do mar. De longe, o que tem mais quantidade de substâncias sintéticas. Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo uma escolha saudável ao ingerir esses alimentos, e é justamente o contrário. É que assim, né? Se a gente fosse olhar assim, sem pensar na crueldade animal, no início do século passado, enquanto a gente não tinha desenvolvido tantas substâncias sintéticas, a gente não tinha plástico no mundo, a gente não tinha agrotóxicos, né? Imagina que no começo do século passado não tinha nada disso. Então, realmente, se você comer comparado com outras carnes, a carne de peixe tem menor teor de gordura saturada, né? Tem uma quantidade maior de minerais, é mais leve. Então, em comparação, pensando nutritivamente falando, o peixe é mais saudável do que a carne vermelha, por exemplo, do que até o próprio frango. Porém, nas conjunturas da atualidade com o mundo que a gente poluiu, não é mais a mesma coisa. E a gente precisa ter essa coragem de adaptar os nossos pensamentos, as nossas verdades para o mundo atual. Eu não posso viver com a cabeça do século passado em 2024. Não posso de jeito nenhum. Tá? Então é muito importante que esses nutricionistas, todos que ficam postando peixinho saudável, se atualizem. Porque disruptores endócrinos, tem esse monte de contaminante, tem a ver com os distúrbios hormonais, tem a ver com o desenvolvimento de câncer, diversas questões relacionadas à questão cognitiva, neurológica, no desenvolvimento atrasado, por exemplo, as crianças em Yanomamis, os estudos mostraram claramente um déficit de aprendizado, de intelectualidade muito alto por conta de metal pesado, né, do garimpo ilegal que está jogando mercúrio nas águas da Amazônia. Então, ou seja, as crianças têm declínio cognitivo, falta de desenvolvimento, assim, muitas bebês com déficit de desenvolvimento neurológico exatamente por contaminantes da água. Está comendo peixe. É o peixe e a água que eles bebem que está contaminada. Então, isso é uma realidade atual. Eu não posso pensar ainda numa condição fantasiosa. Mas os indígenas se alimentam de peixinho do rio. Cara, poluir o rio não dá mais para dar peixe para indígena. É complexo isso. Né? Tem que estar atento à realidade, né? Assim, por mais dura que ela seja, é importante estar consciente de tudo que está acontecendo, e as escolhas conscientes que foram justamente as que nos trouxeram até aqui, né, nesse momento de escolher, optar por não dá mais.
para apoiar escolhas no tradicional, era uma vez, na época do meu pai, na época do seu pai, seu avô, era uma vez, aconteceu em outra conjuntura histórica que é diferente da nossa atual. Então, se você quer ser realista e realmente fazer o que seja melhor para você e para o mundo nessas condições de hoje, atualiza o seu conhecimento, atualiza suas verdades, porque elas precisam ser atualizadas. É muito importante. Ai, maravilhosa. Sério, que aula foi aqui incrível pra gente. Eu amei conversar com você. Foi maravilhoso tirar essas dúvidas e agora ter argumento. Que às vezes pergunta e a gente fica assim, como é que eu vou explicar? Eu sei que não é verdade, mas como eu explico? Então, agora os argumentos estão aqui e vão ficar salvos, hein, gente? Ale, obrigada. Obrigada a Thaís também, que trouxe acessibilidade aqui pra gente. Obrigada, Thaís. Eu fiquei só olhando ali, essa mulher é muito boa. Ela é super rápida, né? Foi maravilhosa, ajudou muito aqui para todo mundo poder ter acesso a esse conhecimento aqui. É importante a gente trazer isso para o máximo número de pessoas possível. Obrigada, Thaís. Obrigada, Alê, por ter dedicado esse tempo aqui pra gente. Foi incrível. Obrigada mesmo, do fundo do coração. Tô aguardando o convite para a próxima live, que eu sei que vai rolar, porque tem umas novidades aí que vai acontecer. Eu já tô esperando. Vai rolar. Então pode deixar que eu vou te chamar no WhatsApp mais tarde. Tá ótimo. Um beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo, tchau, obrigada, tchau. Gente. Obrigada por todo mundo que tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.